Esse é o curso A Oração do Pai Nosso e o Candelabro de Moisés. Hoje vamos apresentar o terceiro módulo e ao todo serão 7. Portanto, fique conosco, se inscreva no nosso canal e aprenda essa verdade que vai mudar a sua vida. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No primeiro módulo falamos da relação do Pai Nosso com o candelabro de Moisés. No segundo módulo falamos sobre o início, Pai Nosso, e a grandeza dessa revelação. Hoje, no terceiro módulo, vamos estudar a frase que está nos céus. Ora, se é tão grande a revelação do poder de ser filho de Deus, nós que viemos do pó da terra com tantas hesitações que afligem a natureza humana, sujeitas às mais terríveis concupiscências e paixões, coração corrupto, enganador, para que o orgulho obstinado e cego não tornasse os filhos em gente desatinada e insensível aos apelos da fé e do amor, a frase inicial Pai Nosso continua no instante seguinte com o Senhor dizendo que está nos céus. Não é que está no céu, mas nos céus dos céus. E se expressa o trono do Altíssimo que está acima do céu dos céus. É onde Paulo esteve arrebatado. Deus, por sua imensidade, está em toda parte, mas por reverência nos colocamos longe de Deus, ou Deus longe de nós, para que fique consignado que o poder de ser filho não tem qualquer sentido de mérito próprio. Como disse o apóstolo Paulo, para que ninguém se ensoberbeça, nem haja em nós o espírito de usurpação, porque se somos filhos, o somos pela graça, não por direito. Excelso é o Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. Salmo 113, versículo 4. A oração é como uma gangorra, que de um lado senta quem ora e do outro a própria oração. Quanto menor se fizer aquele que ora, mais alta e próxima de Deus estará a sua oração. Quanto maior se fizer aquele que ora, menor e mais longe de Deus será a sua oração. Sobre isso, o Senhor ensinou que um fariseu religioso e um pecador foram juntos ao templo orar. O religioso se aproximou do altar e de pé se engrandeceu a si mesmo, apresentando desinibidamente o conjunto da sua obra. Dizia ele, lá em Lucas 18, versículo 11, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. Aquele pecador publicano, porém, estando lá longe, de pé, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus disse que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele que se achava justo. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Veja que aquele que se aproximou, a oração ficou longe. O pecador, por sua vez, se fez pequeno e orava de longe, mas a sua oração chegou perto de Deus. Esse é o sentido de se dizer que está nos céus. Quem se faz pequeno faz da sua oração algo grande. Quem se faz grande faz da sua oração algo pequeno. Os olhos alcançam mais longe que a voz. Enquanto é possível enxergar as estrelas, a voz não se ouve no fundo de um salão. Mas a voz da oração de um filho de Deus humilde sobe ao terceiro céu, onde a vista humana jamais chegou. Jesus nunca disse que os humilhados seriam exaltados. Ele disse, aqueles que se humilham serão exaltados. Isso pressupõe alguém possuidor de muita honra, como aquele homem que foi orar, que se faz pequenino diante de Deus. Alguém que, depois de ter feito tudo o que estava suposto fazer, considera-se apenas um servo inútil. Essa é a atitude correta para se fazer a oração perfeita. Não é uma cerimônia supérflua, antes preciosa e fundamental.
Se o religioso entendesse isso, teria voltado para sua casa justificado. O orgulho embrutece as consciências e atenta contra o Pai, pois é por natureza usurpador, feroz, opressor. É a emboscada que cavilosamente o diabo astucioso arma no momento seguinte ao êxito, para transformar a vitória em fracasso. Quando Cristo enalteceu a Pedro, que não havia sido carne ou sangue que lhe revelara a sua condição de filho de Deus, logo em seguida o repreendeu. Quando Pedro, petulante, o censurou, o mestre anunciava o seu sacrifício. E Jesus disse: arreda-te, Satanás. Vamos ler Mateus 16, versículo 15. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E começou então Jesus a ensinar que importava que ele padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e principais sacerdotes, e que fosse morto, e depois de 3 dias ressuscitasse. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, olhando os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Que situação terrível! Veja que Pedro teve uma grande vitória e depois caiu numa grande derrota. Pois é isso que a gente precisa observar na oração do Pai Nosso. Se em um momento o ser humano é elevado à condição altíssima de filho de Deus, no momento seguinte é convidado a ver Deus no céu dos céus e ponderar sobre a graça infinita do Pai, que sendo tão grande e tendo seu trono nas alturas, inclina-se para nos ver, para ver o que se passa na terra e ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado.